Eu gostaria de propor-me a responder à luz da Bíblia. Duas perguntas, pastor Neil. Primeiro é, como conviver com um colega de trabalho na mesma função por todo o tempo, ou por tanto tempo. E a segunda é, como evitar a competitividade quando, por uma década e meia praticamente, nós dividimos exatamente as mesmas responsabilidades. Como é que a gente não briga? Nós discutimos, hein? Nós divergimos, mas a gente não briga, pode ter certeza, não brigamos mesmo, não é falsidade não. E daí, pastor Neil, eu achei que eu não sabia muito bem responder isso, então quero pedir permissão. Eu sei que está aí eu como pregador, mas eu queria chamar um outro colega, quero chamar outra pessoa, um outro pastor, um colega de ministério, para hoje nos ajudar. E esse colega é o apóstolo Pedro. Ele diz para nós que ele é um presbítero junto conosco. Então vamos abrir nossas Bíblias para estudar o que o nosso colega, pastor Pedro, presbítero Pedro, e apóstolo, que nós não somos, mas ele se inclui como presbítero, fala na sua primeira carta. Abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 até 4, deixa eu acertar aqui, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é que nos concede a vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é que nos concede o privilégio de trabalharmos para Ti, e é o Senhor mesmo que nos dá dons para, de formas diferentes, possamos ser úteis na Tua obra. Muito obrigado, Senhor, por todos esses anos em que eu e o pastor Neil trabalhamos aqui nesta igreja, mas na verdade, Senhor Deus, somos Teus servos, Senhor Deus, somos conservos na Tua obra, Pai, e o nosso desejo, Senhor Deus, é que o Teu Evangelho seja pregado em todo o mundo, até a vinda de Seu Filho Jesus, porque é em nome dEle que nós oramos, amém. Vamos lá então, vamos ver as respostas que o apóstolo Pedro, ou pelo menos as recomendações que nesta carta ele nos dá, e eu vou reler o versículo 1, que você já deve estar com a sua Bíblia aberta aí, é o mesmo capítulo 5, tá bom? Só que agora, no versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O apóstolo Pedro aqui, ele se coloca como presbítero. Aliás, a palavra aqui, ela é que nós traduzimos por presbítero, mas porque é a expressão, é assim, presbítero junto. A palavra é uma só, é usada só aqui, dizendo eu sou presbítero junto. É algo como se fosse co-presbítero, tá bom? Não é isso, hein? Não é a tradução, não é essa. Tá certo nessa tradução, mas a ideia é essa: estou do lado de vocês, estou no mesmo encargo, porque o presbítero é uma pessoa que organiza a igreja, que leva a palavra, chamamos de pastor, também é pastor, é a mesma coisa, essa função governamental do pastor. E ele diz aqui que ele é um presbítero junto conosco. Mas espera aí, como é que ele pode ser um presbítero junto conosco? Pastor, você não está forçando a barra, não, você e o Neil, século 21,
Pedro lá, século I. Como é que pode? Nem século I, está lá no começo da era cristã, no começo, para a gente começar a falar depois de Cristo, no começo dos anos, como é? E outra, vocês nem falam a mesma língua. Como é que vocês são co-presbíteros? Como é que vocês são presbíteros juntos? Porque o que nos une não é a língua e não é o tempo. E o que me une ao pastor Neil não é a nossa personalidade, não é a língua e não é nem o tempo. É porque nós, junto com Pedro, somos testemunhas das aflições de Cristo na nossa vida. Nós cremos na Bíblia como sendo viva, e para nós tudo que está escrito é verdade. Então nós cremos na narrativa bíblica da crucificação de Cristo, cremos na palavra bíblica de que Jesus morreu por nossos pecados, e nós hoje morreríamos como durante a história muitos cristãos, presbíteros como nós, morreram. E nós hoje, talvez, você fala, mas vocês não morreriam? Não, nós morremos sim. Nós morremos, porque não só eu e o pastor Neil, os pastores todos, sérios, estão se arriscando, estão indo a hospitais, estão indo a velórios. Semana passada eu fui num velório, tinha um pastor da minha idade aí, 60. E se não, perdoe pastor, eu não sei mais ou menos, mas se não tiver essa idade, está próximo disso, pelos cabelos grisalhos que apareceu nele, pela aparência bem parecida com a minha, em termos de idade. Então deve ter a mesma idade, estava lá num cemitério fazendo com uma série de riscos que você tem. Então sim, por que estamos lá? Porque nós somos testemunhas das aflições de Cristo, nós cremos na palavra de Deus, e é isso que nos une. Nós podemos até trazer outras pessoas da Bíblia mesmo, outros apóstolos, outros presbíteros, que até se colocam nesta posição, mas outros presbíteros da Bíblia que falam isso. Por exemplo, João. Vamos lá, você está em 1 Pedro? Vai um pouquinho para frente. Primeira carta de João, está logo aí, praticamente, segundo Pedro tem na minha 2 páginas, aqui 2 folhas. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. João diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, como eu posso voltar àquelas perguntas, que seriam: como conviver com um colega na mesma função por tanto tempo? E como evitar a competitividade entre nós dois, ou entre você e outra pessoa da mesma função? É porque nós temos a comunhão com Cristo, e nós somos servos de Cristo, e que estamos dispostos a sofrer por Cristo. Você pode fazer isso também, você que está aí, talvez confinado na sua casa, esteja disposto a sofrer por Cristo. Nós conseguimos manter 14 anos até agora, juntos, sempre olhando para Cristo, sempre tendo o nosso alvo, olhar para Cristo e obedecê-lo. Quando temos divergência, achamos um denominador comum, que é Cristo, através da sua palavra. Então você que está em casa, faça como eu e o pastor Neil. Vamos convergir os nossos objetivos em servir a Cristo. A vida vai ser mais fácil. Como eu e ele somos testemunhas vivas, porque conseguimos viver tanto tempo, porque nosso alvo é servir a Cristo. Mas não é somente por isso, ou isso é o principal, mas tem mais coisas. Eu vou voltar para a minha carta aqui que estou lendo, o conselho do apóstolo Pedro. Volte lá para a primeira carta de Pedro, algumas páginas aí, no capítulo 5, e agora o verso 2. Diz assim a palavra de Deus: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,
mas servindo de exemplo ao rebanho. Sabe, os livros, né, de história, e até um comentarista que eu estava lendo sobre o Novo Testamento, ele diz que as acusações de lucro ilegítimo sobre pessoas mestres morais ou espirituais eram acusações antigas. Então, não é coisa de agora que as pessoas se aproveitam da sua liderança moral ou espiritual para tirar proveito. Não. É por isso que uma das coisas que nos ajuda é termos a visão certa. Nós não somos uma empresa, você sabe disso, mas a igreja sobrevive com ofertas e com dízimos. E nossa igreja batista aqui de Vila São José, mensalmente presta contas de cada centavo que entra. Quando nós fomos proibidos de nos reunir, os nossos gastos, claro que diminuíram. Sabe o que nós fizemos? Não guardamos o dinheiro, nós ajudamos as pessoas. Estamos investindo para melhorar a vida das pessoas. Nós precisamos de fazer isso, porque nós não estamos aqui cuidando do rebanho com essa torpe ganância. Nós não queremos guardar dinheiro. O pastor Neil, até hoje de manhã, sempre que ele fala de dinheiro, ele diz: não estou pedindo dinheiro, porque nós cremos que o Senhor Deus supre todas as necessidades. Então nós estamos administrando a verba, sempre ajudando. Por isso que as pessoas, umas, como eu disse, fazem máscaras, outras doam para cestas básicas, que nós estamos distribuindo, fraldas para ajudar as pessoas que não têm. Estamos tentando ajudar, é pouco, mas dentro da nossa capacidade, estamos ali oferecendo aquelas 2 moedinhas da viúva, para você que conhece a Bíblia. Se você não conhece, procure na sua Bíblia essa história. Eu não vou falar, porque não é o caso da minha mensagem hoje. Mas eu queria dizer que a disputa de poder, mesmo na área espiritual, ela faz parte do ser humano, faz parte. Nós queremos ser mais do que os outros. A competitividade está entre nós, homens e mulheres, faz parte disso. E você pensa que lá os apóstolos vivendo, era assim, todo mundo, né? Olha, eles viveram 3 anos, hein? É que agora, isso sim, nos difere, porque eu e o pastor Neil vivemos há 14, mas já 2000 anos depois. Mas eles lá no começo, não era assim não, tinha uma disputa política lá no grupo, sabia? E é interessante que o Evangelho de Lucas, ele nos relata várias ocasiões onde as pessoas disputavam quem era, os discípulos mesmo disputaram quem seria o maior, quem seria o melhor. Jesus mesmo chega a falar, é um verso que eu particularmente gosto muito, e eu vou lá para Lucas agora, e vou dar uma voltinha lá em três capítulos, tá? Primeiro, Lucas 17, os membros de Vila São José já sabem já o que eu vou ler, 17:10, que é uma coisa que está grifada na minha Bíblia aqui, e que o pastor Neil, antes mesmo de ser pastor, desde que eu sou pastor há 25 anos, tem ouvido isso. Lucas 17:10, Jesus nos fala: assim também vós, quando fizerdes tudo quando vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Nós estamos homenageando o pastor Neil, sim, mas porque a Bíblia diz: a quem honra, honra, quem tributo, tributo. Mas eu tenho certeza, pelo conhecimento que eu tenho do pastor Neil, que quando ele vai chegar em casa, feliz com alguns presentes, que já vou dizer, tem alguns presentes aqui, ele vai olhar no espelho, eu vou pedir para ele, e ele vai dizer: servo inútil, só fez o que devia fazer. É só isso que a gente tem que fazer. Não dá para esperar muito tapinha nas costas. Aqui nós temos quando nós terminamos o culto, você que não é de Vila São José, a gente cumprimenta as pessoas aí, não? E a gente sempre diz para elas: olha, não precisa dizer que boa mensagem, não. A boa mensagem é aquela que transforma a sua vida. Se não é aquela eloquente, não é aquela trabalhada, é aquela que muda a vida. E a mensagem que muda a vida não é a que sai da minha boca, mas sim
a que sai da Bíblia. Essa é que muda a vida. Então a boa mensagem é aquela, boa mensagem de um pregador, seja eu, pastor Neil, o irmão Ricardo ou qualquer pessoa, é aquela que explica a Bíblia para que ela transforme a sua vida. Então nós somos servos inúteis. Mas voltando no que eu estava dizendo sobre o poder, os discípulos, Lucas, dentre várias coisas, ele narra 2 momentos de tensão entre os discípulos, por causa do bendito poder. Uma está em Lucas capítulo 9. Você estava em Lucas 17 comigo? Vai para o capítulo 9, deixa lá. Eu vou ler para você depois o texto, a história. Eu vou dar uma introdução aqui no que estava acontecendo, né? Deixa eu ver, tinha um homem, tinha um filho com um demônio, levou para os discípulos não conseguiam expulsar o demônio do menino. Então Jesus foi lá e falou, bom, resolveu o problema deles. E daí o que acontece, né? Jesus fala da sua, acontece a transfiguração primeiro, depois esse menino, esse pai que é atendido por Jesus fala da sua morte, que ele seria entregue. E daí qual é o assunto dos discípulos? Quem é o maior? Agora sim, vá comigo em 9:46. Estamos aqui nos discípulos conversando, hein? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre a qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Pronto. Olha, Jesus falou uma vez. Algumas pessoas dizem assim, pastor, você repete demais, mas olha, eu vou dizer agora, Jesus tinha que repetir as aulas, porque a gente não entende, irmãos. Isso aqui, se você pegar, está logo no começo do ministério dos discípulos, logo no começo aí você fala, bom, aí Jesus deu a bronca, deu a aula, a lição de hoje é, se você quer ser o maior, então seja o menor. Então a gente imagina que eles aprenderam, pronto, resolveu, bola para frente, perdoe minha gíria, mas vamos lá, vamos continuar o nosso ministério, né? O poder ainda estava lá, coçando a garganta de alguns. Vamos para Lucas 22? Vamos lá, abra lá em Lucas 22, deixa aberto lá. Lucas 22, estamos aqui na última ceia, hein? Jesus está lá, tomando, ele institui a ceia do Senhor, fala da sua morte, fala que o sangue dele seria derramado, então ele fala do traidor, está aquele assunto tenso de que, olha, a morte, Jesus vai morrer, eles não entendiam direito o que ele estava dizendo. Então vamos lá, e qual era o assunto que volta à tona? Lucas 24, 27. E também houve entre eles contenda, uma discussão já mais séria, sobre o quê? Sobre qual deles parecia ser o maior. Puxa vida, mas não tinham aprendido já, que era o menor seria o maior, que tinha que ser como menino, lá em Lucas 9, eles não tinham visto isso? Não, tinham, mas eles ainda insistiam nisso. Vai Jesus de novo recapitular a aula, aquela aula de reforço, né? Aí Jesus pega, verso 25 de Lucas, capítulo 22, verso 25. E lhes disse, os reis do gentio dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Olha a lição que já tinha dado. E quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus fala, bom, o maior não é o que está à mesa? É, então eu estou servindo. Jesus estava dizendo, sigam o meu exemplo. Eu sou
o maior, por isso que eu sirvo. O Evangelho de João, e nós não vamos lá, é um texto muito famoso, quando Jesus mesmo, ele lava os pés dos discípulos, e eu já até brinquei aqui nessa igreja, que é o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Ele diz: vocês têm que fazer isso, vocês têm que servir, o que serve é maior do que o que é servido. E aí, a conclusão das aulas de Jesus é a seguinte: seja o maior, diminuindo a cada dia. A outra, cresça cada dia mais, servindo e não exigindo ser servido. Isso ajuda o meu ministério com o pastor Neil, e nós temos a absoluta certeza que ajudará na sua casa. Você está aí confinado, sirva, porque o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, sabe o que Ele fez? A demonstração dele não é exigir que morrêssemos, mas é que Ele morreu e nos deu a salvação. Não é exigindo, é servindo, e Ele entregou a vida dele. Faça isso, é isso que Ele fez por nós. Mas nós estamos aqui em Lucas 22, está comigo, né? Você fala assim: ah, pastor, agora a lição foi clara, hein? Pronto, agora eles aprenderam. Mas estamos vendo a carta de Pedro, né? Não, fica aqui em Lucas ainda. Pedro acabou de ouvir, está tudo tranquilo. Ele diz no verso 33, do mesmo capítulo 22, pode ficar aí, 22, 33. E aqui é Pedro dizendo: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Puxa, Pedro, mas Lucas está mostrando Jesus, o servo que é o menor. Não se exalte, Pedro. É por isso, pastor Neil, que ele diz que ele é presbítero com a gente. De vez em quando a gente prega e acha que foi boa, mas daí Deus já dá uma provação naquele dia para a gente, para dizer: ó, isso não é bom coisa nenhuma, hein? Você que é pregador sabe, você que toca, você que canta. Tem dia que você fala: cantei bem hoje. Aí naquele dia Deus dá uma cutucada e fala: não, tá bom, senhor, já não está mais aqui quem falou. Porque a gente apanha. Porque quando Pedro fala isso, no verso 33, Jesus pega e já dá a prova do galo para ele, lembra? Mas Jesus disse-lhe: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E daí eu volto para as perguntas. Como conviver com um colega de trabalho, com um colega de ministério na mesma posição por tanto tempo? E como evitar a competitividade entre as mesmas funções? Nós alternamos aqui as mensagens. Tem dia que eu prego, tem dia que o pastor Neil prega, e a gente vai alternando. Aí, pastor Neil, quando a gente chegar em casa e achar: hoje eu preguei, hein? Aí é bom a gente pegar uma foto de um galo e colocar e falar assim: não, sai daqui, porque o galo vai cantar. Quando a gente quer se exaltar, Deus já põe um galo para cantar nas nossas costas. E o pior é que você que é pregador e quer servir ao Senhor e quer se humilhar diante dele, já deve ter ouvido muito galo cantar. Porque quando nós pecamos, e nós pecamos em pensamentos, pecamos em atitudes, o galo canta e nós negamos a Jesus. E o meu desejo é que eu, pastor Neil, e nenhum de vocês de qualquer ministério, e nenhum de você que é membro, e nenhum de você que é cristão, deixe que o galo cante. Que você possa não negar a Jesus, que você possa ser o exemplo. Por isso que, voltando lá a Pedro, volta lá para Pedro, volta, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Por isso é que no final do verso 3, ele diz para eu, pastor Neil, sermos exemplos ao rebanho. Exemplos. Qual é o exemplo? Ser pecadores? Não. É ter um galo e saber que a gente erra. Mas depois disso, e também eu não vou entrar na mensagem hoje, mas quando passa tudo isso, ainda Jesus Cristo chama Pedro e diz 3 vezes: você me ama? Te amo, te amo, te amo. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas.
Sabe, pastor Neil, o pastor bom não é o pastor que não falha, mas é o pastor que reconhece o erro. Fala, errei, vamos lá, vamos de novo. Nós não somos os melhores, muito pelo contrário. Nós temos que pegar o exemplo de outro colega nosso, Paulo, que ele diz, dos pecadores, eu sou o principal. E é assim que eu e ele temos que pensar. Pastor Neil, quando alguém disser para nós, que boa mensagem, galo, eu sou o pior, eu sou o principal, para não deixar que a exaltação suba do nosso coração. E talvez seja essa, ou provavelmente, e eu arrisco dizer que é esta, outra razão pela qual que nós conseguimos conviver. Porque o dia que eu me achar melhor que o pastor Neil, o galo está cantando no meu quintal. E o dia que ele chegar em casa e achar que ele pega muito melhor do que eu, o galo canta lá. E a gente não quer o galo. Sabe aquela brincadeira de batata quente? O nosso é, pastor, leva o galo para você. Não deixa o galo aqui não. E ele também quer mandar o galo para mim. Então o galo fica perdido lá e nenhum dos dois quer o galo. A gente não quer essa pecha de pedante, de soberbo. Nós queremos o título de servo inútil, que só faz o que devia fazer, e que um dia vai pegar a coroa e depositar aos pés de Cristo. Aliás, é isso o que o apóstolo Pedro fala no meu último versículo, que é o versículo 4. Porque Pedro, ele está dizendo que ele está admoestando, ele está fazendo uma advertência. Haja assim, assim, assim. E no verso 4 ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível, ou em algumas traduções, imarcessível coroa de glória. É aquela que não murcha, porque a coroa de glória é o louro, né? Nós ainda usamos o louro, essa planta mesmo, o louro, era usada para fazer as coroas dos vencedores de provas em Olimpíadas, de provas, eram os louros. Então, mas aquele louro, aquela coroa, ela murchava, porque é uma planta. E Pedro está dizendo, não, você vai receber uma coroa que não vai murchar. E por quê? Porque se você voltar, pastor Neil, comigo, e vocês também, aqui ao versículo 2 desse capítulo 5, ele fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo. Nós somos chamados pastores pela função, mas somos apenas presbíteros. Somos pessoas que estão supervisionando o trabalho, que estão dando orientação. Estamos pastoreando sim, mas não o nosso próprio rebanho. O rebanho é de Deus. E o sumo pastor, o supremo pastor, que é Jesus Cristo. Esse é o pastor que vai nos dar uma coroa incorruptível. E nós, a exemplo daqueles 24 anciãos do Apocalipse, nós vamos pegar a nossa coroa e jogar aos pés de Cristo, que é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então, quando eu, de novo, a pergunta que eu me propus a responder, além das razões que eu lhe dei, eu tenho mais uma para eu conseguir, que é como conviver com um colega de trabalho da mesma função por tanto tempo, sem brigar, né? E como evitar a competitividade entre as mesmas funções. É muito simples, mais difícil de realizar, mas a fórmula é simples. Basta nós sabermos que somos presbíteros, que o rebanho é de Deus, e nós podemos fazer uma ou outra coisa, mas o verdadeiro pastor é Cristo. Porque no Evangelho de João, e você pode encerrar, Pedro, porque eu vou terminar a mensagem aqui, você pode terminar aí, pode ir lá para João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, Jesus fala, eu sou o bom pastor, aquele supremo pastor que o apóstolo Pedro está falando, aquele supremo pastor que Davi reclama no Salmo 23,
aquele supremo pastor que conhece cada ovelha. Jesus diz: eu sou esse bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Presbíteros, anciãos, pastores, porque pastoreamos uma igreja, mas o supremo pastor é Cristo. Para não ter competitividade entre eu e o pastor Neil, ou entre mim e o pastor Neil, você, por favor, olhe para o verdadeiro pastor. Não seja nossas ovelhas, seja ovelha de Cristo. Essa é a verdadeira ovelha. Se você que está me assistindo ainda não é ovelha de Cristo, você está fora do rebanho. Mas sabe, Jesus falou que onde as ovelhas ficam é chamado de aprisco. E Jesus disse: tem outras ovelhas fora do aprisco que eu tenho que trazê-las para cá. Talvez esta noite seja a hora de você decidir, ou se você está assistindo num outro momento, talvez agora seja o momento de você decidir ser uma ovelha de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele diz o seguinte, no mesmo texto de João 10, verso 14, eu sou o bom pastor, ele repete, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, eu não conheço seu coração, mas tem Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um Deus que te conhece, e tem um Deus que fala com você, e tem um Deus que disse que de você ele também é conhecido. Você conhece esse Deus? Então você tem que se entregar a Ele. Se você conhece Jesus, você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca. Você crê no seu coração para a justiça e confessa para a salvação. Você ouviu a palavra. Seja ovelha de Cristo. Nós vamos orar agora, porque eu queria que você pensasse se você realmente é uma ovelha de Cristo. Se você é essa ovelha de Cristo, mas ainda está fora de uma igreja, olha, a ovelha de Cristo, ela obedece a Cristo, e Cristo disse que aquele que o aceitar tinha algumas coisas que fazer. Tem que se batizar, tem que fazer parte de uma igreja, tem que tomar a ceia, tem que exercitar os seus dons, e você faz isso na igreja. E olha, eu quero te falar, você pode falar: ah, pastor, assim que os cultos presenciais voltarem, eu vou aceitar Cristo. Não, não. Isso é um culto. Isso é um culto. E estamos presentes, tanto que você está me ouvindo. Você está me assistindo. E você, se você estiver no Facebook, você tem os comentários aqui embaixo. Aceite Cristo. Nós temos uma pessoa, eu não sei se ela está aí hoje, eu nem vou mencionar o nome dela, mas tem uma pessoa que aceitou Cristo assim. Ela estava ouvindo o culto pelo Facebook, ela disse: eu quero aceitar Cristo. Ela fez isso, faça também. Não fique fora do aprisco. Se você está longe de Cristo, você é uma ovelha desgarrada, está sofrendo, está ferida, está sendo atacada por Satanás, pelos lobos que querem te devorar, porque você não está no aprisco certo. Aceita Cristo, venha para o verdadeiro aprisco. 14 anos desse aprisco, pastor Neil, eu já estou há 25, tem pessoas aqui que estão me assistindo, eu não sei se ela especificamente está, mas tem pessoas aqui que nesta igreja estão há mais de 50 anos, e elas já passaram outros presbíteros, outros pastores, mas elas nunca saíram da igreja. Sabe por quê? Porque o verdadeiro pastor é Cristo, aquele que deu a vida por todas as ovelhas. Se você é uma ovelha de Cristo, Ele deu a vida por você, e se você ainda não é, Ele também deu a vida para você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja uma ovelha, mas tenha a vida eterna em Cristo. Nós vamos orar, e você pode escrever nos comentários, você pode falar aí: eu quero aceitar Cristo. Você pode falar, e nós vamos entrar em contato com você. Você sabe como falar com a gente. Nós queremos achar um jeito de falar com você. Aceite Cristo. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Nós pedimos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando o ministério do pastor Neil, da sua família que o apoia, Senhor. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. Eu te louvo, ó Pai, por isso.
Te peço, Pai, que o Senhor ainda dê muitos e muitos anos de ministério nosso aqui, Senhor, dele principalmente, que é mais jovem, Pai, que continue, Senhor Deus, continue sempre firme, Pai, que não se abale, não deixe, Pai, que a soberba, que o orgulho suba a nenhuma de nossas mentes, Senhor, que assim, Pai, nós possamos, ao ler a Tua Bíblia, não cair nos mesmos erros, nos mesmos enganos que os discípulos até tiveram de pensar que poderíamos ser os maiores, não sendo menor, que nós possamos diminuir cada dia mais, para que o nome de Teu Filho Jesus cresça e seja exaltado. É em nome dele que nós oramos. Amém.